Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial. Estou aqui com uma redação feita para Enem, com um dos temas que é, inclusive, um dos grandes cotados para o ano, sobre agricultura familiar no Brasil e os dilemas a respeito do uso da terra. Veja que nós temos dois pilares a partir dos quais esse texto precisa ser feito. Confesso que eu já começo a avaliação com preconceito, sabe? Porque assim, né? Sou meio Caxias e na minha visão, se você tem 30 linhas para defender seu peixe, use as 30. Mas claro, no dia da prova você não vai ser avaliado assim, né? Você vai ser avaliado pela qualidade do que você colocou dentro das 30. E essa letra aqui, como é bem espremidinha, talvez essa seja a razão de ela ter ficado com 26, né? Vamos ver o que houve aqui. Veja que o recorte do tema já traz problematizações claras a respeito da ameaça à agricultura familiar e dilemas a respeito do uso da terra. Ou seja, não deixaram margem aqui para que você não entenda que tipo de problema o tema envolve, né? Já está claro. Vamos lá ver o que houve aqui. Bom, no contexto social vigente, observam-se ameaças à agricultura familiar no Brasil que ocasionam dilemas sobre o uso das terras. Gosto desse tipo de começo. É simples, é extremamente direto em relação ao recorte e, adivinhe, é eficaz. Então, nessa partezinha aqui, inevitavelmente, nós temos uma boa estratégia. Funciona bem isso de você parafrasear o recorte, sabe? Parafrasear o tema e já pontuá-lo como problema. Nesse caso aqui, como o tema já era problematizado, você não tinha muito esforço de criar um problema, né? Quando ele não é, você precisa desenvolver isso, mas nesse caso já estava meio direto. A única coisa que eu sugiro que poderia tornar isso ainda melhor é uma definição mais específica sobre esse contexto social vigente. A partir de quando ele se torna um problema? Se você conseguir delimitar a partir de quando o problema nasce, como, digamos assim, né, um drama em sociedade, você ganha créditos contextuais, você ganha qualidade argumentativa. É interessante. No caso da agricultura familiar no Brasil, nós não temos necessariamente uma data de começo. Na verdade, eu havia mencionado em aula que o início desse drama aqui, na verdade, tem a ver com o próprio processo de ocupação das terras no Brasil e da negligência à agricultura de subsistência, né? É uma questão histórica. Caso você quisesse colocar essa questão mais remota, tudo bem. Mas você poderia talvez mencionar sobre o início da visão a respeito desse assunto, né? Ou seja, a partir da formação da democracia brasileira é que se começou a perceber o desequilíbrio da agricultura familiar em relação à formação agrária mais ampla no Brasil. Se você conseguir delimitar a época em que seu problema se torna realmente problema, você ganha qualidade na sua argumentação. É bacana, tá bom? Bom, vamos ver a sequência. Embora a Constituição Cidadã, promulgada em 88, seja a lei maior para a proteção dos direitos inalienáveis dos cidadãos, suas garantias esfacelam-se, só faltou um pronome, diante da problemática. Nesse sentido, eu estou vendo aqui que há um contexto. Só tome um pouco de cuidado, porque esse contexto, do jeito como foi colocado aqui, ficou um tantinho genérico, né? Porque falou de direitos inalienáveis dos cidadãos. Mas não ficou claro, por exemplo, que o uso social da terra é um direito inalienável, que o uso de subsistência da terra é um direito inalienável, ou a preservação da terra, ou a função tripartite da terra, enquanto função econômica, social e ambiental, é um direito inalienável. Não ficou claro o que é. Então é super importante que, no lugar da contextualização mais aberta, mais genérica desse jeito, você consiga delimitar dentro desse contexto o vínculo com o tema. Ou seja, mostre que o seu contexto tem a ver com o núcleo
principal que está em discussão, certo? Coloque lá dentro, no meio do seu contexto, alguma coisa vinculada mesmo ao tema. É super importante. Então, ó, eu poderia reescrever isso dizendo que, embora a Constituição Cidadã, promulgada em 88, seja a lei maior para a proteção dos direitos inalienáveis dos cidadãos, incluindo a função tripartite da terra como direito social, ambiental e econômico, suas garantias esfacelam-se diante da problemática do desequilíbrio entre esses três pilares, já que a função social é subestimada diante do poder econômico. Tá vendo? No momento aqui de escrever o contexto, você já deixa claro o que ele tem a ver com o assunto. Então você pode usar sempre o mesmo contexto. Cabe sempre a Constituição Cidadã para 400.967 temas. Sempre funciona. Mas é importante que você alinhave esse contexto tão dinâmico assim com o recorte específico que você está discutindo. Acrescente aí o temperinho que tem a ver de fato com o assunto que está em pauta, tá bom? Então, é uma adaptação. Gosto do contexto. Esse contexto em forma de contraste é excelente para dizer, ó, garante, porém não funciona. É muito bom, só precisa desse temperinho mesmo do vínculo com o tema. Se o tema fosse, sei lá, esporte. Então, embora a Constituição Cidadã promulgada em 88 seja a lei maior para a proteção dos direitos inalienáveis dos cidadãos, como acesso ao esporte, lazer e bem-estar social, suas garantias esfacelam-se diante da problemática da falta de investimento, por exemplo, entendeu? Então você sempre acrescente aí um temperico que tem a ver com o tema em tese. Bom, nesse sentido, é importante destacar que a negligência do Estado e o mercado de terras são, não é um porque é dois, né? São, vamos trocar esse um dos, são os maiores empecilhos para a resolução da temática abordada. Aí, ó, se esse vínculo com o tema tivesse sido acrescentado, o dilema sobre o uso da terra teria ficado mais claro, porque o dilema foi citado aqui, mas não ficou claro que dilema é esse. Qual é o problema de fato? Qual que é a ameaça que está havendo à agricultura familiar? Então, pela falta do vínculo desse contexto com o tema, houve um leve tangenciamento que já poderia afetar a competência 2. É perigoso, porque não houve uma definição muito clara de quais dilemas são esses ou de que ameaça é essa, especificando o contexto, isso já aconteceria, certo? Mas gostei da divisão das teses, ficou bem clara. As duas teses são teses problema, isso é bom. É bom que a tese seja a delimitação de um problema, ficou bem claro, gostei. Só falta mesmo esse vínculo, certo? Para expandir. Então, o vínculo com o tema mais expansão. O momento em que você explica um pouquinho melhor qual é o grande dilema, problema que o tema envolve, tá bom? Então, rende mais uma linhazinha e tenho certeza já vai para 27. Bom, vamos ver a sequência disso. Bom, é primordial ressaltar que a negligência do Estado para ameaça à agricultura familiar no Brasil, ocasionando... Não, temos um erro de construção aqui, por isso que eu travei. É primordial ressaltar a negligência do Estado... Ah, não, perdão, estava certo. Eu que sou analfabeto li errado, perdão. É primordial ressaltar que a negligência do Estado piora. Eu li para, que esse R aqui, meu senhor, não ficou um R, né? Eu não consegui ler um R aqui. A negligência do Estado piora a ameaça, e era ameaça, que ficou escrito ameaça. Ameaça à agricultura familiar no Brasil, ocasionando dilemas sobre o uso das terras. Vamos ter atenção com essas letrinhas, né, gente? Essas letras espremidas. Corretor já é uma espécie meio cega, tipo eu assim, não enxerga muita coisa direito.
Você tem que pensar que essa redação vai ser corrigida na tela de um computador, porque isso aqui de papelzinho impresso, só a minha frescura mesmo, viu? O corretor não tem esse luxo, não. Então, é importante que você coloque essa letra mais clara, mais definida e não coma as letras no meio das palavras. Deixa para você jantar depois. Bom, pelo menos o tópico frasal é exatamente igual à tese que foi lançada lá em cima, negligência do Estado. Aqui em cima foi dito negligência do Estado. Super importante que haja essa correspondência, né? Faltou foi um conectivo aqui na abertura desse período. Nesse sentido, para Norbert Elias, sociólogo, em seu conceito sobre teias de interdependência, não precisa do afirma aqui, se você tem esse para aqui. Então, para Norbert Elias, sociólogo, em seu conceito sobre teias de interdependência, os indivíduos são atraídos uns para os outros de acordo com suas necessidades, criando assim teias de interdependência. Você já tinha acabado de colocar o conceito, então você não precisaria repeti-lo por inteiro. Coloque essas teias como elemento de retomada. Nunca comece frase com gerúndio, pecado mortal, certo? Então, o problema... Nossa, eu juro que eu ia escrever ING aqui. O problema do gerúndio principal não é a presença dele, é onde ele vem. Então, proibido em início de frase, combinado? Então, não põe não. Traga conectivo, na verdade é uma exigência para que você traga conectivo abrindo praticamente todas as frases, não deixe de trazer, aqui faltou. E não comece, poderíamos dizer aqui que diante disso, né, traz para a realidade brasileira, vamos correr com esse gerúndio daqui, quando, entendi, o trazendo para a realidade brasileira. Diante disso, o gerúndio se aplica nesse caso, mas ele não pode ser no início da frase. Diante disso, trazendo para a realidade brasileira, quando os líderes governamentais deixam de prestar a devida atenção aos pequenos produtores rurais, isso pode abrir espaço para que essa minoria sofra com a violação de seus direitos, ocasionando infortúnios como o processo de grilagem e fraudes por parte dos grandes latifundiários, prejudicando a agricultura familiar. Vamos fazer uma coisinha? Olha, nós temos 2 exemplos riquíssimos aqui. E sendo 2 em um parágrafo só, não houve oportunidade de expandir. Então, o que você faz? Escolha um exemplo, né? Vamos dizer que menos com mais aprofundamento gera muito mais qualidade argumentativa. Então, é muito mais interessante, por exemplo, você citar só a grilagem ou só a fraude por parte do grande latifundiário e citar melhor como isso acontece. Vai falar de fraude? Então, vou falar, por exemplo, das escrituras que são burladas ou das fronteiras agrícolas que são expandidas silenciosamente na calada da noite, né? Ou de terras, no caso, que são ocupadas de forma indevida, quase sempre envolvendo muita violência e pouca atuação policial, porque boa parte desses processos acontecem em áreas remotas do país, tá vendo? Detalhe, quando eu falo sobre aprofundamento, eu estou dizendo sobre detalhes. Então, é bom que você mencione menos exemplos dentro do seu texto, para que você tenha, inclusive, espaço para detalhá-los com qualidade. Senão, você deixa muito rasa a sua abordagem. O parágrafo ficou bem construído, confesso. Veja, tópico frasal, repertório e exemplificação estão todos em cima da mesma linha, da negligência do Estado. Ótimo, é importante que o parágrafo seja uníssono, né? Só achei o exemplo meio raso e, por favor, vamos colocar um alerta aqui sobre conectivos há poucos distribuídos no texto e os poucos que tem estou vendo que estão se repetindo. Então, não pode acontecer de maneira alguma. Olha aqui, ó, o mesmo conectivo de conformidade aqui e aqui, acabei de observar. Então, não é bacana. Pela cobrança atual da prova do Enem, você precisa de ter conectivos abrindo todas as frases do seu texto.
É uma mudança, é recente, é do último ano e precisa acontecer. Tome cuidado. Pelo que eu estou vendo aqui, isso foi aplicado raríssimas vezes, quase em lugar nenhum. Então, vai prejudicar a sua nota mesmo. Tome cuidado. Bom, paralelo a isso, o mercado de terras radicaliza ainda mais as ameaças à agricultura familiar e o dilema sobre o uso da terra. Você está vendo essa obsessão desse senhor aqui com repetir as palavras do tema dentro de praticamente todos os tópicos frasais? Isso é bom? Não. Isso é excelente. É fundamental para que não haja nenhum cheirinho, nenhum risco de desvio do recorte, certo? Então, isso é o que deveria acontecer mesmo, é ótimo. Até aqui, né, foi muito bem em relação ao atendimento ao tema. A argumentação também boa, embora um tantinho rasa na abordagem dos exemplos, e a exemplificação conta demais. Bom, paralelo a isso, o mercado de terras radicaliza ainda mais as ameaças à agricultura familiar e o dilema sobre o uso da terra. Para Slavoj Žižek, filósofo, em seu conceito sobre bem mercantil, aí ó, de novo a mesma falha. Se tem o para, você não precisa do afirma que, viu? Então, ó, para Slavoj Žižek, filósofo, em seu conceito sobre bem mercantil, na contemporaneidade tudo é transformado em um bem comercializável, desde, vamos evitar a palavra coisas, desde os mais simples aos mais complexos. Tá na dúvida? Põe só o pronome demonstrativo, vai funcionar bem, né? Ou seja, faltou conectivo aqui de novo. Evite abrir frase com ou seja. Na verdade, evite o uso do ou seja. É um tipo de ratificação não muito bem-vinda na escrita. Os efeitos dessa comercialização extrema podem afetar os pequenos produtores que sofrem com a concentração fundiária por parte dos grandes proprietários rurais, debilitando significativamente a agricultura familiar. Veja que houve uma outra falha perigosa. Grandes produtores já tinham sido citados no texto. Não sei se você viu, já estava aqui, olha, grandes latifundiários, embora essa expressão para mim sempre pareça meio pleonástica, né? Porque se é latifundiário, a tendência é que ele seja grande. E aqui na frente, um pouco mais à frente, veio sobre concentração fundiária. Ué, decide. Você não pode citar o exemplo duas vezes. Exemplo, argumento, funciona feito palito de fósforo. Riscou uma vez, não volte nele. Então, no caso, já havia outro bom exemplo aqui, poderia ter ficado só com a grilagem e explicado melhor como a grilagem acontece, né? Inclusive com a recorrência de violência, com a ausência de apoio policial. E aqui embaixo você fala sobre concentração fundiária e o que tinha sido mencionado lá como tópico sobre o mercado de terras, sobre o beneficiamento da terra, sobre o mercado imobiliário, para ampliar esse exemplo. Isso aqui abaixa um bocadinho a nota, pesa infelizmente sobre a argumentatividade. Não repito os exemplos. E faltou de novo dar detalhes de como acontece. Eu entendi o segredo das 26 então. São os exemplos rasos demais. Os exemplos estão sendo só citados no texto, não tem havido muito detalhe sobre como eles de fato acontecem na realidade, né? Então faltou dizer aqui que essa comercialização extrema envolve o beneficiamento da terra a qualquer custo para torná-la um bem de mercado mais valorizado, e esse processo nem sempre é equilibrado com as necessidades do pequeno produtor ou do meio ambiente. Nisso, o beneficiamento da terra acaba expulsando pequenos agricultores. Exemplifique, dê detalhes a respeito da situação que você está mencionando. A falha foi igual. E a falta de conectivos, gritante em todos os períodos do texto, né? Então, perigoso. Bom, fica claro dessa forma que existem barreiras para acabar com as ameaças à agricultura familiar e os dilemas sobre o uso da terra. Evite acabar, muito rigoroso para uma redação. Amenizar, reduzir,
controlar, sempre melhor, tá bom? Bom, portanto, é mister que o governo federal defina qual instituição dentro do governo federal, que possui a função de zelar pelo bem da nação, em conjunto com o Ministério da Agricultura. Eu podia tirar o governo federal e manter só o Ministério da Agricultura. Invista em projetos políticos de caráter permanente. Particularize a sua proposta, melhora. Em vez de ser projetos políticos de caráter permanente, coloque um projeto político de caráter permanente. Quanto mais específica for a sua proposta, melhor é para o texto. Eu já tenho aqui um detalhamento, na verdade eu tenho dois, porque a função de zelar pelo bem da nação também conta como detalhamento, que visa envolver a sobrevivência do pequeno agricultor de forma sustentável com o agronegócio, além de dar visibilidade para a importância da agricultura familiar no desenvolvimento do país, fazendo assim com que se diminuam os dilemas sobre o uso das terras e as ameaças à agricultura familiar. Faltou mais detalhamento, francamente. A 2, conta-se pelo menos 3 detalhamentos para que a sua proposta fique mais rica. Veja que do projeto político citado, o único detalhe que veio foi o caráter permanente, mais nada. Esse projeto político é para fazer o quê? Esse projeto político é de fornecimento de recursos para o pequeno produtor? São de formação de cooperativas para que eles se fortaleçam? É um projeto político sobre parceria entre o pequeno produtor e os latifundiários? O que vai acontecer nesse projeto? Então, toda vez que a gente fala sobre detalhamento da proposta, a expectativa é que você, como aluno, consiga dizer como colocar em prática, de que maneira isso vai realmente para a vida. Né? Quando a gente fala colocar em prática, a gente está falando do investimento, a gente está falando, por exemplo, de parceiros para o projeto, a gente está falando de estudos, a gente está falando da duração do projeto, que inclusive ele falou, de caráter permanente, a gente está falando sobre, principalmente, executar, sabe? Execução. E aqui não veio muito da execução, houve uma concentração muito grande para o futuro, né? O que ele visa fazer? Mas a gente precisa também do agora, como é que ele vai ser operado hoje na prática. Então, falta um bocadinho. Tem o agente, tem a ação, tem a finalidade. Só faltou mesmo um pouco mais do meio, certo? Então é uma boa redação, projeto de texto muito bem organizado, texto muito bem estruturado, poucas falhas gramaticais, mas alguns problemas que não podem continuar acontecendo de forma alguma, certo? Primeiro deles, exemplos rasos não podem acontecer de forma alguma, detalhamentos pobrinhos, né? Porque não há detalhamento suficiente. E pelo que eu vi aqui, pode haver um impacto grande na C4, que é uma das competências mais fáceis de resolver, sobre presença de conectivos. Vamos descer conectivo nesse texto, pegue a tabela de conectivos para redação, que eu forneço sempre, decore todos que você vai usar na abertura de frase e distribua. Super fácil, critério mais técnico e que você jamais vai errar. Estamos conversados? Dúvidas a respeito disso aqui? Me mande tudo, te esclareço, te oriento, a gente salva seu texto até a data da prova. Combinado?